vivo agora. Estamos avisando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Volta, gente. Volta aí a gente continuar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Influenciando Positivamente. Mais uma terça-feira, live com convidado. E a gente está aqui com probleminhas técnicos, tentando convidar o professor Marcos Gomes para essa live. Tá dando chabu, mas vamos lá, Marcos. Acho que agora foi, hein? Será? Opa! Olha ele aí! Seja muito bem-vindo, chileno, ao Influenciando Positivamente. Como eu esperei por esse momento. Fé em Darwin a gente consegue. Opa, que honra te receber por aqui. Que coisa boa. Tudo bem por aí? Aqui no Rio tá caindo um temporal. Tá horrível. Aqui tá frio. Choveu um pouquinho aqui em São Paulo, mas agora só tá frio só. Beleza, frio aqui não faz, mas chuva... mas faz tempo que a gente tá para fazer alguma coisa e não faz, né? Né, menina? A gente se desencontrou, a gente teve que remarcar, mas faz parte, né? A pessoa, porque o chileno, gente, ele é uma pessoa muito requisitada. É uma pessoa... não tô mentindo, né? Então, conseguir conciliar a agenda aí com esse rapaz Tá difícil, complicado, mas tá deu certo. Aliás, estou esperando o convite aí para ir para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se a gente marca umas palestras, workshops aí, para a gente fazer aí, tá final vendo? de semana. Então, é o Daniel, a Mari, a Thaís, Fábio Santos, você... Eu vou ter que fazer uma semana de imersão no Rio de Janeiro aqui para trazer essa galera de peso, para bater um papo. Dia 13 agora eu vou fazer uma live com 2 médicos aí do Rio também, falar sobre estética. É um cirurgião plástico e uma dermatologista. Falar sobre filosofia. Muito me interessa. Que delícia, muito me interessa. E para você que está em casa também, que eu sei. Então, gente, estamos aqui com o Marcos Gomes. Eu acho que muitos de vocês já o conhecem, ou do canal dele mesmo, das lives, ou de eventos, né, que ele participa. Enfim, o Marcos não é uma figurinha desconhecida para tantos. E eu gostaria muito de falar aqui publicamente, né, que eu falo para ele, a admiração que eu tenho pelo trabalho do Marcos, que é uma pessoa que traz para a gente de uma forma muito clara, muito concisa, com muito conceito, né? Tudo que ele fala, ele coloca aqui para a gente com muito conceito. Então, as pessoas que não estão tão afins assim com a filosofia, quando ouvem o Marcos falar, criam um interesse, despertam a vontade real de conhecer, de entender, de estudar, de pesquisar. E isso, para mim, é algo que só pessoas... eu não quero falar pessoas grandes, porque não é essa a palavra, mas pessoas que têm realmente um conhecimento profundo daquilo que elas fazem e amor pelo que elas fazem, conseguem transmitir isso da melhor forma, né? Então, a gente teve um evento agora há pouco em São Paulo, e o evento foi maravilhoso, foi um evento do Fábio, foi assim, um evento sensacional. E no final, a gente, naquele bate-papo, esse cara deu uma aula, mais uma aula, e não dava vontade de ir embora. Nossa, ficamos até 1h da manhã. Né? É que a gente tinha que acordar cedo no dia seguinte, porque se não tivesse, a gente ia ficar lá para sempre. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de quem é esse cara, ele vai falar pra gente quem é ele, né? Eu sei que é difícil a gente falar de si mesmo, mas eu queria que você só fizesse uma introdução pequena de quem é você, com o que você trabalha, né? Com os braços de trabalho que você tem e por que você escolheu a filosofia para a sua vida. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. A Juliana é uma amiga já faz uns anos já, né? Eu a conheci pelo Fábio, a gente fez uma amizade já desde a primeiro dia. Gente, ela tem essa cara de brava, mas ela é muito pior, tá? Do que parece. Ela é extremamente insuportável trabalhando. Mas é verdade, por isso que as coisas funcionam.
Você sabe que eu tenho 2 sócios, eu tenho uma empresa, uma das empresas que eu tenho 2 sócios, eles falam assim, cara, como você é chato, mas eu faço financeiro e administrativo. Eu falo, cara, alguém tem que ser chato para as coisas funcionarem. E eu lembro toda vez de você, que a gente sempre fala isso, se não tiver alguém chato, não funciona. Bom, eu sou empresário, acima de tudo, né? Eu sempre fui empresário. Eu tenho uma empresa de segurança e eu sou sócio, um dos proprietários de uma confraria para donos de grandes negócios, né? Onde grandes empresários se reúnem para fomentar network. Eu sou formado em filosofia, em teologia, né? Tenho formação em psicanálise, tenho pós-graduação em filosofia, tenho pós-graduação em ciências políticas, estou fazendo um mestrado em psicanálise e estou fazendo a graduação de ciências políticas. Eu tinha só pós-graduação, estou fazendo a graduação também. Enfim. Ou seja, o cara é uma enciclopédia ambulante, né? Eu gosto de Vocês estão estudar. entendendo o nível aí, né? Tá, vai, segue. É que assim, geralmente, mas assim, na verdade não é tão incomum. É que as pessoas, geralmente os acadêmicos, quando eles começam a estudar, eles escolhem um tema e mantêm. Por exemplo, a Mari ela é formada, mestrada, doutorada e pós-doutorada em química, se eu não me engano. Biologia. Biologia, isso mesmo. Então, na verdade, a minha carreira é muito parecida. A diferença é que eu diversifico os temas, né? Eu tenho dificuldade em escolher uma coisa só. Então, eu estudo tudo, né? Tudo que eu gosto. E o que eu vejo, assim, que, na verdade, o que eu sou de verdade é professor. Amo ensinar. Amo ensinar. E tenho para mim que o bom professor, ele fala simples, né? Tem uma filósofa muito boa hoje, que contemporânea, chama Viviane Mosé. E a Viviane Mosé, ela fala uma coisa que eu acho muito legal. Ela diz assim, que o verdadeiro conhecimento, quem realmente sabe fala fácil, né? E no mundo acadêmico hoje tem uma babaquice, né? Quanto mais graduado o cara é, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ele acha legal falar difícil. Né? Na verdade, todas as profissões têm, todas, mas na filosofia é mais ainda, mas todo mundo acadêmico. Então ele acha legal escrever um artigo que ninguém entende, só 2 ou 3 entendem, né? E eu penso assim, cara, se eu sou professor, né, por exemplo, aquele evento que a gente fez, o Experience 2020, quantas pessoas tinham ao vivo no mundo inteiro? Eram umas 700, por aí, 1000 pessoas, mais ou menos. 1000 pessoas ao vivo. Se eu falo uma coisa que só 2 ou 3 entendem, eu sou um bosta de professor. Não é o aluno que tem que ficar correndo atrás para entender, né? É o professor que tem que comunicar, né? Então, a minha proposta de vida é exatamente isso, tornar o conhecimento acessível. Porque as pessoas, elas não querem estudar muitas vezes porque é chato, porque é difícil, porque as pessoas não conseguem fazer um link com a sua vida. E fala, para que eu vou estudar essa porcaria, né? E a filosofia, na verdade, ela é um estudo para a vida, né? Uma forma de pensar a vida. E eu fico muito feliz, mas muito feliz, e eu tenho orgulho de dizer que não foram poucas vezes, muitas vezes já, pelo menos mais de 10, de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, professor, eu resolvi fazer faculdade de filosofia por causa dos seus vídeos. Né? Não nesse evento último que vocês tiveram aqui em São Paulo, você e o Fábio, no outro evento, um casal, quando terminou, foi um evento que eu palestrei, quando terminou, um casal veio falar comigo e falou assim, professor, eu e meu marido, a senhora falou assim, eu e meu marido entramos na faculdade de filosofia por sua causa. Poxa, isso para um professor é impagável, né? É indizível o sentimento que a gente tem no momento desse. Então esse sou eu. Sou um cara que gosta de muita coisa, gosta de falar, já viu, né, que o problema não é fazer eu falar, é fazer eu calar a boca. E gosto de ensinar. Eu tenho paixão por ensinar. E é por isso que faz tão bem, né, Marcos? E aí, às vezes, a gente se afasta muito das pessoas quando tenta maquiar, empombar, fazer um discurso bonito, cheio de conceitos, com palavras difíceis, né? Um vocabulário inacessível, e a gente se afasta das pessoas. E elas fazem aquilo ali obrigadas. Eu não sou professora, tá? Mas eu imagino que seja assim, porque quando a gente está dentro de uma faculdade ou dentro de um curso na escola, e a gente vê que o professor tem essa postura
né? A gente tem uma dificuldade, às vezes a gente até gosta do assunto, gosta da matéria, mas cria um bloqueio. Então, quando ele traz a gente para perto, né, e tem um diálogo, tem um vocabulário acessível, tem uma maneira de se colocar que seja uma maneira que te coloque como igual e não como superior, a gente acaba abraçando aquilo e querendo mais daquilo e se interessa de forma tal que vá entrar e se aprofundar, fazer uma faculdade, buscar o conhecimento na área, e isso é sensacional, eu te parabenizo, e eu acho que quem te conhece aqui, quem já teve a oportunidade de estar com você em alguma aula, pode falar o mesmo, a Cris mesmo estava aqui falando do dia que a gente ficou lá reunido, conversando, então é sensacional. A diferença é que essa pessoa que você falou, ela não é professor, ela está professor, né? Então, às vezes tem isso, o cara queria ser engenheiro, não consegue ser engenheiro, ele vai dar aula de matemática. Queria ser escritor, não consegue ser escritor, vai dar aula de letras. Essa pessoa não é professor, né? E aí tem uma questão assim, por exemplo, nós estamos com 30 pessoas ao vivo agora, né? Eu adoro quando os alunos interagem, eu adoro, mas a verdade é que, embora eu goste, não faz diferença nenhuma para mim. Eu vou falar, eu não ligo para o aluno, né? A verdade é que eu adoro me ouvir falar, né? Eu adoro a forma que eu explico. Então, assim, se não tivesse ninguém, eu ia explicar com o mesmo tesão. Se tivesse cadeiras vazias, eu ia fazer minha palestra, minha aula com o mesmo tesão, porque eu adoro essa dinâmica. Quando tem aluno, então, é melhor ainda. Quando os alunos articulam, mas a verdade é essa, que eu gosto tanto, que eu faço as mesmas aulas, né? Às vezes, várias vezes, num curso, numa escola, e cada aula eu tenho tesão. Às vezes eu repito o mesmo texto, a mesma aula, 10 vezes seguidas, mas as 10 vezes são 10 vezes diferentes. Tem um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele diz que as únicas duas certezas na vida são a morte e os ineditismos de cada encontro com o mundo. Cada encontro com o mundo é inédito. Cada encontro com o mundo é um novo reencontro. Cada encontro com o mundo é uma nova possibilidade de fazer diferente. E é assim que eu penso. Então, todas as vezes eu vou dar o meu melhor. Todas, sem exceção. Entendi. E da mesma forma, é assim comigo também, né? Eu tento aqui, nesse canal que eu tenho, falar com as pessoas de uma forma que traga elas para perto e que elas entendam que não é porque eu estou numa tela fazendo uma live ou falando sobre alguma questão, algum conceito, que eu sou mais do que alguém, que eu tenho mais conhecimento. Eu tenho conhecimento específico no que eu trato. Sim, assim como você tem conhecimento específico no teu nicho, sim, né? Exatamente. Mas todas as pessoas precisam entender que cada uma delas tem os seus próprios conhecimentos e podem adquirir novos, né? E que ninguém é mais ou menos do que o outro, né? Que todo mundo pode tudo. Se você quiser, eu vi gente escrevendo aqui, Marcos, é o meu sonho ter um currículo igual ao seu, então vai lá, corre atrás e faz acontecer, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente não se move. Eu venho falando isso há mais de um mês aqui. Eu vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Eu sempre estudei muito, eu sempre li muito, desde os 5 anos de idade. Mas eu comecei a fazer minhas formações, eu comecei minha faculdade de filosofia com 33 anos. Tudo isso que eu falei, eu fiz em 7 anos. 3 faculdades, aí, tá vendo? 2 pós-graduação, estou fazendo mestrado. Porque as pessoas, e eu me incluo, né? A gente acha assim, cheguei nos 40 anos, pronto, acabou. Agora é só daqui para frente o que der. Não, cara, eu fui aprender depois velha, né? Porque quando a gente está adolescente, está numa fase de transição para a maturidade, você acha que você está velho para desenvolver novas capacidades, estudar, buscar conhecimento. Mas nunca, nunca, nunca é tarde. Eu terminei uma faculdade agora há pouco também. E então, assim, eu acho, né, para a moça que eu não lembro o nome, me perdoa, eu vi escrever aí. Se você gostaria de ter esse currículo, faz. Se você tem Dá tempo de Juliana, sobra. Mas eu não tenho tempo, porque o trabalho sempre tem. Se a gente organizar bonitinho, a gente vai ficar um pouco sobrecarregado, cansadinho, vai ficar, mas sempre tem. É só se programar. O dia pode começar às 5 da manhã e terminar à meia-noite. Vai ser um período cansativo? Vai ser um período cansativo, mas daqui a 2, 3 anos, você vai olhar e falar, uau, hoje tem uma facilidade muito grande. Hoje as faculdades são todas EAD. Então, o que acontece? Exatamente. E assim, tem muita faculdade EAD que você não tem aula ao vivo.
As aulas são gravadas, então você estuda a hora que você pode, né? Você não precisa Isso, ficar no horário. Então isso facilita muito, a tecnologia isso facilita muito. Tem com certeza. o professor Cortella, que dos grandes filósofos hoje do Brasil é o único que eu não tive a honra de ser aluno. Fui aluno do professor Clóvis Barros Filho, fui aluno do professor Karnal, fui aluno do professor Pondé, fui aluno do Marcelo Gleiser, enfim, eu tenho um orgulho muito grande de falar das pessoas que eu estudei, mas infelizmente o professor Cortella não foi uma delas. Mas o professor Cortella diz o seguinte, que tempo é questão de prioridade, né? As pessoas que falam que não tem tempo para se exercitar, não tem tempo para fazer o quê? Depois que ela infarta, ela arruma tempo para andar 1 hora por dia. Depois que ela vê a morte passar ali, ó, todo dia ela anda 1 hora. Entendeu? Então é isso. Aliás, Cara, eu tenho que. Eu vou te deixar falar, porque aqui é uma disputa, né, gente? Vocês desculpa, perceberam, quem fala mais. vai me cortando, senão eu não paro de falar. Não, eu também não. Mas assim, eu tô achando maravilhoso você estar falando isso, porque isso é um pouco já, ele de repente coloca isso em algumas, de uma forma mais clara, porque eu não tenho um conhecimento profundo para encaixar, né? Mas o que a gente está falando aqui gira em torno de uma filosofia, porque eu acredito nisso, que as escolhas que você faz da sua vida, o que você tem como preferências e prioridades, tudo isso é a tua filosofia de vida. O que é bom para você, o que te agrega, o que faz você evoluir, o que faz você crescer, o que te preenche como ser humano. Então, eu até falei para ele que a gente poderia falar um pouquinho sobre como a filosofia poderia auxiliar, né, no equilíbrio emocional. E eu acho que a gente já começou a entrar no tema meio de uma forma diferente. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que a gente já começou a movimentar o tema de alguma forma, porque tudo isso que ele está falando e a maneira como ele falou, né? Depois que a pessoa infarta, porque infelizmente a gente só vai fazer as coisas quando a gente toma porrada. A Então, maioria das não pessoas, precisa né? A esperar. maioria das pessoas. Não O precisa pessoal fala esperar. assim, nossa, professor, como que você faz tanta coisa? Eu falo assim, faço tudo mal feito, né? Tô brincando, mas assim, o meu dia começa às 4 da manhã, todo dia. O pessoal fala, nossa, eu acordo às 4 da manhã desde os 15 anos de idade para treinar. Eu sempre acordei às 4 da manhã para pedalar, depois eu ia correr. Então, assim, meu dia começa às 4 da manhã. Final de semana, eu acordo às 4 da manhã, tomo meu café da manhã e volto a dormir quando eu não vou. Mas não, é automático para mim. Mas por que mesmo final de semana eu faço isso? Porque eu mantenho a minha rotina, né? Então, durante o dia eu não consigo ter muita rotina porque meus horários são muito loucos. Tenho os atendimentos, eu atendo como psicanalista, eu tenho as minhas empresas, tenho que estudar, tenho os meus filhos. Mas o que eu faço? O meu dia, eu programo um dia antes, todos os meus dias. Todos os meus dias. E eu tento me ater o máximo possível da minha programação. Porque sem programação, não tem como você... Se você for deixar a vida me levar, né? E aí a gente entra no... Tem um livro muito famoso, né? Escrito por um escritor inglês que usa o apelido de Larry Crown, que é Alice nos Países das Maravilhas. As pessoas conhecem pelo filme da Disney, né? E a Alice, quando ela chega no meio do bosque, ela encontra o Mestre Gato, e ele aparece, e ele está numa bifurcação, né? E ela fala assim, para onde eu vou? E ele pergunta para ela, aonde você quer ir? E ela diz assim, já não sei. E ele falou, para quem não sabe onde quer ir, Qualquer tanto caminho faz o serve. caminho, claro, qualquer caminho serve. E Nossa, eu falei isso sobre isso hoje aqui. é importantíssimo a gente ter isso, né? E referente ao que a gente estava falando antes, eu me lembrei de um filósofo do século VIII, né, que era um monge também inglês, chamado Beda. E Beda ele diz que existem 3 caminhos para o fracasso, que é não ensinar o que se sabe, não fazer o que se prega e ignorar o que não se sabe. O que ele quer dizer com isso? E aí, inclusive, eu até lembro de uma palestra do professor Cortella que ele faz o contrário. Ele fala, bom, vou fazer o inverso, vou falar, há 3 caminhos para o sucesso, né? Que é ensinar o que se sabe, você fazer o que se prega, coerência ética, e perguntar o que você não sabe. Porque as pessoas, elas ignoram o que não sabem, elas ficam vivendo na bolha, né? E aquela famoso discurso, na nossa época, né, a gente tem a mesma idade, a gente ouvia muitos pais falarem isso, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não tem a menor lógica, né?
Isso é socialmente, psiquicamente, logicamente irrelevante, né? Tem um grande filósofo que nunca estudou filosofia, mas, na minha opinião, é um dos maiores filósofos que eu já conheci, que chama Eduardo Gomes, que, por coincidência, é meu pai. E ele falava assim, você pode falar o que você quiser para o seu filho, mas o que você faz grita tão alto que ele não escuta o que você está falando, né? Que é exatamente isso. O que vai ensinar é o exemplo. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Por exemplo, esses dias falaram para mim assim, cara, você tem tanto amigo médico, por que você vai se vacinar? Por que você não pega uma receita de pressão alta? Eu falei assim, mas eu não tenho pressão alta. Não, mas é só você e tal. Pô, mas você é professor. Eu falei, mas eu não estou dando aula presencial. Pô, mas você pode ir lá. Eu falo, mas tem uma coisa, cara, que me impede de fazer isso. Agora, falou, o que é? Eu falo, é ética. Ética, porque eu cobro, eu gosto de cobrar quando as pessoas fazem as coisas erradas. Então, eu gosto de cobrar que meus filhos não mintam. Eu gosto de cobrar que meus filhos obedeçam às regras que a gente tem em casa. Então, por causa disso, eu não rompo as regras, nem as regras estabelecidas e muito menos as regras morais que eu imponho à minha família, né? E aí o cara fica todo sem graça, mas é isso, né? É o famoso jeitinho brasileiro, né? Que não é tão brasileiro assim, tem no mundo inteiro, mas as pequenas corrupções que corrompem a gente. Então é muito fácil o cara falar assim, porque esses políticos são todos ladrões, tal. E eu falo assim, cara, você é ladrão igual, porque você compra o aparelho que desbloqueia os canais da TV a cabo, entendeu? Porque você faz um gato, né? Porque você compra um pacote familiar, você divide com 15 amigos a senha, que podia ter até 4, entendeu? É isso. Nós temos que ter coerência ética, é o que Beda falava no ano 800. Ensinar o que se sabe, né? Então, tem duas coisas que, quanto mais você partilha, mais você tem, que é afeto e conhecimento. Quanto mais você partilha carinho, quanto mais você partilha amor, quanto mais você partilha afeto, mais você tem de volta. Quanto mais você partilha conhecimento, mais você tem de volta. Porque foi o que você falou, cada um na sua especificidade. Eu posso saber muito sobre uma coisa e sou completamente ignorante sobre outra. Quando eu vou nos eventos do Fábio, nos seus eventos, tal, eu fico às vezes embasbacado, assim, porque vocês estão no mundo, né? A área de vocês, da espiritualidade e tal, são coisas assim que eu nunca nem ouvi falar. Mas às vezes eu fico boiando, que eu fico assim, cara, que mundo que eu tô, né? E realmente eu não sei. E aí eu me divirto. Tanto que quando eu vou perguntar, o Fábio já dá risada, que ele já acha que vai vir zoeira. Piada, Mas é isso, porque é um mundo completamente novo para mim. Completamente novo. E eu fico. E é legal isso. Eu vou te contar uma coisa aqui agora, entre nós aqui, eu e tu, porque não tem ninguém vendo, é um segredinho. Você não tem, é o que ele está falando, para ele isso é tudo muito novo, né? É tudo completamente diferente daquilo que ele está acostumado, né? Mas ele não se fecha, ele tem a visão dele, ok, mas ele também não se fecha. Agora, o mais legal, gente, que vocês não estão entendendo, que está acontecendo aqui agora, now, e vocês que estão acompanhando o canal aqui há um mês, mais ou menos, né, que eu estou há um mês já batendo na mesma tecla, vocês estão vendo o que é a sincronicidade. Vocês conseguem perceber o que é a ressonância. Talvez essas palavras para ele tenham outro significado, e ele não vai entender o contexto. Mas, na verdade, sincronicidade sim, porque quem desenvolveu esse conceito foi um psicanalista aluno de Freud, chamado Jung. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Carl Gustav Jung, ele que desenvolve o conceito de sincronicidade. Que nada no universo é por acaso, que tudo está em ressonância. Pronto, aí, ó, explicitamente colocado, claramente esclarecido. E aí eu vou falar, a gente está falando sobre o que esse tempo todo? Tudo que você está falando aqui, Marcos, agora, hoje, desde a hora que a gente começou, está vindo de encontro com o que eu venho tentando trazer há um mês, mais ou menos, entre publicações, lives e conversas rapidinhas que eu tenho com a galera. Tá, eu não tenho conhecimento nenhum de filosofia, tenho super superficial, nada enraizado, nada com conceito, nada, absolutamente.
Mas é tão interessante que você já citou o nome de filósofo, já citou questões ligadas a isso, e está tudo em sincronicidade com o que eu venho falando há um mês. Então, só continua. Vai, dá um segmento aí. Pode falar, fica à Então, vontade. o que você falou é bem legal, é muito legal o que você falou, porque realmente isso é uma questão assim de disposição para a vida que eu tenho. Você falou assim, você não se fecha, né? Hoje eu estava atendendo uma paciente no consultório e ela falou assim, puxa, parece que eu não consigo, não faço nada, eu não sou, né? E aí eu peguei para ela e falei assim, eu vou te mostrar um poema. Aí eu peguei um poema no YouTube, um poema que chama S-E, C, e ele é declamado pelo Ivan Lins. Se vocês quiserem assistir depois, é um poema muito bonito. E ele fala, meu filho, se for capaz de não sei o que lá, se fores capaz, e ele vai declamando uma série de coisas, é um cara falando com o filho, né? E ela falou assim, eu não me sinto capaz de nada. Eu falei assim, bom, você não ouviu nada do poema, né? Você só ouviu se for capaz e você não se acha capaz. Vamos ouvir o poema de novo? São 3 minutos de vídeo. E eu comecei a ouvir o poema, pausar e falar isso com ela. E ela é uma pessoa que veio de uma série de crenças, rompeu com essas crenças, começou a estudar, começou a acreditar em outras coisas, rompeu. E uma parte do poema ele diz, se for capazes de ver tudo que você crê, tudo que você mais acredita ser destruído e recomeçar mesmo assim, e eu falei para ela, olha aqui, isso você já faz, como faz uma série de outras coisas que o poema faz. Então essa disposição de estarmos abertos ao novo, né, de poder considerar, por quê? Porque o que faz a evolução é o contraponto. Porque se você se junta, e esse é o problema hoje que eu vejo na política, as pessoas só se juntam com as pessoas que concordam com elas. Então fica aquela, me desculpa a expressão, fica aquela punhetação intelectual, um punhetando o outro aqui, não, você tem razão, o outro lá, você tem razão, e quando vão se falar, se brigam, se pegam, se matam, e não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, por exemplo, todo mundo sabe que eu sou ateu. Sou um ateu não praticante, eu digo. Por que eu sou um ateu não praticante? Porque eu sou um ateu que defende o direito das pessoas terem suas próprias crenças. Eu acho um saco ateu que fica querendo desacreditar os outros. Certo? E já mais de uma vez, eu conheci, por exemplo, uma vez eu conheci no avião um padre. E eu comecei a conversar com ele e a gente ficou super amigo. E a gente se fala no WhatsApp um monte. Ele falou, cito você nas minhas palestras e tal. E aí depois, há uns 2 anos atrás, eu fui para a Olímpia, que é uma termas que tem aqui no interior de São Paulo, e eu na piscina e tal, e eu conheci um outro padre, na verdade é um padre de uma outra, não da Apostólica Romana, é uma outra vertente da igreja que tem família, que o padre pode casar, e fiquei amigo do cara também, e o cara me manda as missas dele, eu mando meus textos pro cara, e a gente consegue conversar horas, cada um expondo os seus pontos de vista, sem absolutamente nenhum atacar o outro. E eu realmente paro para ouvir o que eles têm para falar e eles param para ouvir o que eu tenho para falar. Então essa troca, cada vez que uma pessoa que tem um argumento diferente do meu põe em xeque o meu argumento, eu sou obrigado a reavaliar todos os meus argumentos, todas as minhas posturas, seja para reafirmá-los, seja para alterá-los. Então é extremamente importante o contraponto. Ele é premissa básica para a evolução. Senão a gente não sai nunca do lugar. Mas isso só acontece, Marcos, com quem tem o mínimo de capacidade cognitiva mesmo, de entender, né? Não desmerecendo, não, porque tem gente que não tem uma capacidade de entender que dá para existir um diálogo, dá para existir contestações, pontuações a respeito do seu ponto de vista sem agressão. E é mais um tema que eu vou vir trazendo, que é a reatividade. A gente não está preparado para ouvir, para escutar. A gente ouve aleatoriamente, mas a gente não escuta, a gente não absorve. A gente dá o ouvido e fala, pode falar. Aí a pessoa está, não, mas é porque eu acho que você, ao invés de estar ouvindo o que ela está te dizendo, você já está preparando uma resposta para rebater aquilo. Então, é a falta de cognição mesmo. A pessoa está tão insegura, tão acuada, que ela precisa bater, ela precisa rebater, ela não consegue
dialogar, né? E dentro de um Existe uma diálogo... explicação psicanalítica para isso. Ah, então dá aí, por favor. Psicose? Pessoa psicótica? Fala para mim o que é. Conta para mim Não, na aí. verdade, mais do que psicanalítica, é uma resposta sociológica, né? O que acontece? Então, um dos pais da sociologia, né? Quando a gente fala de tripé sociológico, a gente fala de Durkheim, Marx e Comte. Ah, não, Augusto Comte, não, enfim. O Durkheim, Emile Durkheim, ele vai dizer que nós temos uma necessidade de pertencimento social, né? E aí o que acontece? O nosso discurso, nós precisamos que o nosso discurso seja validado socialmente para que nós tenhamos a sensação de pertencimento social, tá? Ou seja, quando eu falo em público, eu não busco alteração do que eu penso, eu busco confirmação no contexto social, certo? Então, como nós necessitamos de um pertencimento social, cada vez que eu elaboro um discurso, na verdade, eu busco confirmação desse meu lugar de fala socialmente. Quando alguém me contrapõe, ele põe em xeque o meu pertencimento social. Porque imagina só, se estamos num grupo de 50 pessoas e eu declamo o meu discurso e 48 são contra o que eu falo, eu vou me sentir excluído socialmente. E nós somos, segundo Aristóteles, um zoon politikon, um animal político. Nós não existimos fora da sociedade. Não existe ser humano fora. Até a nossa linguagem é aprendida socialmente. E o nosso pensamento ele é coordenado pela linguagem. Não existe pensamento organizado sem linguagem. Um ser humano que não aprende a falar, ele não consegue organizar os pensamentos dele. Então nós somos essencialmente um ser social. Então nós necessitamos desse pertencimento social. Por isso que existe uma coisa, em 1970, tem uma cientista social chamada Elizabeth Neumann, uma inglesa, e ela cria um conceito chamado de espiral do silêncio. O que é isso? Embora ela falasse dos termos políticos, serve para qualquer coisa na nossa vida. Quando você está num grupo e você tem uma opinião contrária, mas a sua opinião contrária ela é minoria, você tende a se calar. A partir do momento que começam os discursos a aumentar contrários a você, a tendência é que você mude de discurso com o tempo. E você passe a falar o que todo mundo fala. Certo? Eu dou sempre um exemplo. Eu falo assim, quando o Lula saiu, e eu não sou partidarista, tá? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada. Mas assim, quando o Lula saiu do governo, ele tinha uma aprovação de 92%. Era o político com maior aprovação da história do planeta. Tanto que o Osama Bin Laden, o presidente dos Estados Unidos, o Obama falou para ele, you are the guy, você é o cara. Tipo, mais que Gandhi, né? Ele tinha uma aceitação como político. Depois de um tempo, começaram a aparecer algumas coisas, tal. Hoje menos, por causa dessa politização, voltou um apoio ao Lula. Mas depois de um tempo, quem falasse que era a favor do Lula era escrachado. Então as pessoas já não falavam mais. As mesmas pessoas que votaram que ele era a favor do governo dele, que gostavam dele, pararam de falar. Por quê? Por causa da espiral do silêncio. É a mesma coisa quando alguém faz um comentário homofóbico, quando alguém faz um comentário racista. Então, por exemplo, eu estou em alguns grupos de boxe, né? Eu fui atleta de boxe, jiu-jitsu, e às vezes algum cara solta um comentário homofóbico. Como o pessoal já me conhece, o pessoal já fala, espera que o chileno vai vir, né? E aí eu venho com os dois pés no peito. E tava todo mundo quieto. Eu tenho 200 caras no grupo. O cara faz um comentário homofóbico, fica todo mundo quieto. Quando eu dou contra do cara, aí os caras começam, professor, eu concordo. Aí o cara fica sem graça, o cara sai do grupo. Mas enquanto eu não falo nada, as pessoas ficam com medo de se posicionar e ter uma repressão do grupo. Por isso que é importante que a gente se posicione. Então, quando a gente fala, né, por isso que eu estou falando, é uma explicação social. Ao invés de você ouvir o argumento da pessoa e falar assim, puxa, não é que ela tem razão, eu posso mudar de ideia, né? Você não quer isso, porque você corre o risco de ter uma exclusão social. Então, por isso que enquanto a pessoa fala, você já está tentando rebater o argumento dela.
Por isso que você precisa ter clareza dos seus argumentos e honestidade intelectual para ouvir o que a pessoa está falando e considerar, e se realmente ela tiver razão, você mudar de ideia. Mas não é tão fácil quanto falar. É verdade, porque eu ouço muito as pessoas, não, porque se eu errar, eu vou e peço desculpas, conserto e tudo mais, mas não funciona assim. Eu sou Juliana Alencar e eu faço isso. E eu não interessa se eu sou só uma no meio de 1 milhão, mas eu vou continuar debatendo, eu vou continuar colocando a minha opinião e eu não tô nem aí. Quer me julgar, quer me apontar, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu construí, então que se dane o resto. A gente sempre vai tentar ponderar, obviamente, para não ser grosseiro, né? Eu sou um pouco incisiva, como o Marcos falou, quando eu estou trabalhando eu fico um pouco cega, assim. As pessoas que me veem na live, que falam comigo pós-evento ou nos intervalos, veem uma Juliana completamente diferente da que está ali trabalhando, né? Porque eu realmente, eu me transformo. Eu estou trabalhando, eu sou outra pessoa. Mas eu tenho essa facilidade. Ela é insuportável, gente. Eu sou insuportável mesmo. Não pra mim, não tem pra que mim. ser, né, Marcos? Pra mim eu faço tudo certinho. Pra quem não faz, é insuportável. Pra quem não faz, é... Alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Vamos lá. Então, eu acho que é importante, sim, o que você está falando, gente. E é o que eu falo para vocês. Está muito ligado também a maneira de como vocês se posicionam quanto seres humanos e com um autorrespeito a vocês mesmos. Porque quando somos inseguros ou estamos com alguma insegurança ou necessitamos de aprovação de terceiros, a gente tende a ser reativo, a gente tende a ser agressivo, porque aí você prefere ser agressivo do que deixar que te firam. Então você cria um escudo, uma capa de proteção e as coisas não funcionam assim. É muito mais legal se você conseguir ouvir, pensar, porque aí você vai jogar informação, ela vai entrar, você vai jogar informação, vai processar, e aí depois que você terminou de ouvir, você consegue criar um contexto para poder debater e discutir sobre algum assunto. Quando a gente fala discutir, tá? A pessoa que não tem a cognição, ela discute real, ela quer pular no pescoço, mas não é esse discutir. É saudável. Com educação, com respeito à opinião do outro, mesmo que ela divirja da sua. Vocês acham que eu e o chileno, nós temos total opiniões iguais? Que nós concordamos em tudo, que ele tem o mesmo ponto de vista que eu, que o Fábio tem o mesmo ponto de vista que nós dois, que a Cris que está aí assistindo, não tem. Cada um, apesar de ser aquela pecinha de quebra-cabeça que eu falei, um complementar um trabalho, o outro tem um segmento, mas cada um tem o seu próprio pensamento, tem a sua capacidade cognitiva, volto a dizer, né? Tem a sua visão de mundo, as suas crenças, e tá tudo bem, né? E tá tudo certo, a gente consegue se entender de uma forma harmônica. A gente termina os eventos, vamos jantar, toma vinho, fica conversando até altas horas e tá tudo certo. É sensacional. Sensacional. Deixa eu contar um caso, quando eu conheci você, no primeiro evento do Fábio, para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Né? Eu sou ateu e sou extremamente cético com coisas que eu não tenho uma comprovação científica clara. Né? Então, hoje eu primeiro descreio para depois crer. E eu sou amigo do Fábio há 18 anos, ele fez faculdade com a minha mulher, né? Eu nem chamo de Fábio, chamo de Borjão. A Karine, né? Karina, um beijo, outra que eu amo. Que eu adoro. Oi, Cá, beijo! Adoro discordar dela, amo discordar com ela. Eu fui na casa dela lá tomar vinho, comer, não concordei com nada que ela falou e a gente continua se amando. E eu não sabia do que se tratava o curso do Fábio. Eu fui no Despertar Galáctico 1. Ele me chamou para fazer uma palestra, me convidou para fazer a palestra. E eu falei, do que você quer que eu fale? Ele falou, do que você quiser, tal, né? E eu não entendi direito o que era o tema, eu não estava familiarizado com o trabalho dele. E aí eu fui. Cheguei quase em cima da hora, aí conheci a Juliana vai começar a palestra, 10 minutos, o Fábio me apresentou, e eu entrei. Dei a minha palestra sobre filosofia e tal, e o Fábio falou assim, fica aí que a gente vai jantar depois que acabar o evento. E aí tinha mais 2 palestrantes e o Fábio finalizando o evento. Eu falei, beleza. Logo depois de mim, entrou o Ted. Né?
E aí o Ted começou a falar, não, porque eu sou uma unidade do exército que combatia alienígena. Aí eu falei assim, Eu nunca não, vou peraí. esquecer disso. Eu falei, aonde que eu tô? Não, porque não sei o quê, porque o maestro armadura e 9 raças alienígenas. Eu falei, não, esse cara não tá falando sério. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, não, vou até parar para ouvir aqui, porque não é possível, esse cara não tá falando sério. E aí fiquei ouvindo e tal. Aí na sequência entrou o Romo, como chama? Não sei o que, Romo. Quem? E aí ele entrou e falou assim, porque na minha viagem para Marte, eu falei, não, você tá bem louco aqui, mãe. Não, porque na minha viagem para Marte, na minha projeção astral e tal. E aí eu falei, não é possível, esses caras estão de sacanagem comigo. Aí, beleza, aí acabou, e aí o Fábio finalizou o evento, e eu falei, não, esses caras estão de brincadeira. Eu falei, não, mas esses caras são gênios. Eu falei, não é possível, eles falam de um jeito que parece que é verdade, né? E aí fomos jantar. Não, fomos jantar e eu ainda não estava acreditando. Aí sentou na mesa e eu fiquei quieto ouvindo. E aí começaram a conversar e eu falei, não, cara, não, é real. Eu falei, não, é real mesmo. Eu falei, eles, realmente cada um está falando a verdade, acredita, Júlia? Aí eu falei, meu, só tem louco aqui. Ó. Aí eu levantei, chamei o Fábio, eu falei, Fábio, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu agradeço muito o convite, cara. Sabe que eu te amo. Eu amo o Fábio, eu chamo ele de Borjão, né? Eu amo o Borjão de paixão. Falei, mas, cara, eu não posso, porque ele já tinha feito uma programação para vários eventos, né? Eu falei, eu não posso fazer nos seus eventos. Ele falou, por que não, cara? Aconteceu uma coisa. Eu falei, cara, porque assim, eu não acredito em absolutamente porra nenhuma do que vocês estão falando aqui, cara. Para mim, vocês são um bando de louco. Vou falar a real, cara. Vocês estão, sabe? E eu não quero ser desonesto, porque se alguém me perguntar, eu vou falar, não acredito, eu não consigo ser, eu tenho uma honestidade intelectual, e ao mesmo tempo, eu não quero falar contra o seu evento, você é meu amigo. Tal. E ele falou, não, eu sei que você não acredita. Eu estou te chamando, eu te chamei exatamente para isso, para você dar um contraponto, uma visão da filosofia, uma visão cética. É para isso que eu te chamei. Eu quero que você fale É o sempre o que você equilíbrio de acredita. tudo. Cara, e É aí eu fiquei isso. mais fã dele, entendeu? E aí a gente começou nossa parceria. Então, assim, mas foi muito engraçado, porque, nossa, quando aconteceu, eu falei, não acredito, onde que eu tô? E é demais, porque aí eu conheci a Karina, aí eu conheci você no dia, aí conheci a Karina, aí conheci o Ozzy, que é um completo maluco. O Ozzy não tem como você ficar sério do lado dele. O cara de 2 metros ligado no 440, né? E é demais, a gente dá risada, a gente junta, a gente janta, é muito legal, assim. E hoje eu conheço muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu vejo perspectivas, às vezes, eu sento com a minha mulher e falo, cara, olha só, o Fábio, a Karina, a Juliana, eles falaram isso, aquilo. Olha, se você para pensar, tem lógica e tal. E é muito legal isso, porque você começa a considerar outros pontos de vista. E isso é sensacional, nada paga isso. Eu vi falando assim, a gente não tem pacto com o erro, né? E ninguém detém a verdade. A gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, o que é ou o que deixa de ser. A gente sabe que no momento, aquilo que para nós, né, tá mais de acordo com o que a gente acredita, com o que a gente vive, com o que a gente pensa, tá alinhado, é um caminho X. Mas se amanhã ou depois, como você disse, eu olhar e falar assim, mas o meu caminho agora é Y. Olha, gente, vocês me desculpem, mas eu estou mudando aqui, porque agora eu acho que nesse momento o que cabe para mim é o Y. E a importância de você não se fechar, e quando eu falo isso para as pessoas, não só em relação a essas questões, mas em relação a tudo na vida, quando você está enrijecido em uma verdade, em um padrão, quando alguém te apresenta alguma coisa nova, a sua primeira reação é rejeitar. Você não dá nem a oportunidade de conhecer a perspectiva do outro. Você já diz, não, isso não me interessa aí. Quando você foi lá falar com o Fábio e falou, mas Fábio, isso não tem nada a ver com o meu mundo, não tem nada a ver com o que eu faço. E ele falou, chileno, mas é para isso, porque a gente precisa desse lado racional, a gente precisa do contraponto. Então você falou, então você não está me dizendo que isso daqui é a única verdade. Exato. Porque não existe uma verdade absoluta. Exato. É perfeito. Então é isso, a gente se completa em diversos aspectos. Você precisa, você o ser na integralidade, na totalidade, ser humano, nós. A mente
precisa estar alinhada com o que você sente para tomar decisões na vida, para você buscar os seus caminhos, os seus projetos. E quando a gente fala isso, eu não estou falando espiritualmente, eu estou falando racionalmente. Usa a sua razão, mas pega a tua percepção, que o teu sentimento é a tua percepção. Não é emoção. Não estou falando para se acalorar e ficar esperando. Não é isso. Mas percebe. Começa a perceber, alinha, equilibra o teu racional com o que você está sentindo e percebe, para ver o que você consegue administrar nisso. Você sabe Só que... Desculpa. Vai, fala. Não, isso que você estava falando, né, das coisas não serem fixas, uma das primeiras grandes questões, na verdade, a primeira grande questão da filosofia foi essa, né? As coisas são volúveis ou elas são fixas? Né? A verdade, o archê, ele é ou não é? E um dos primeiros filósofos gregos, um cara chamado Heráclito, ele tinha uma frase muito famosa, ele dizia, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, né? Porque ao entrar na segunda vez, o rio já não é o mesmo, e nem o nadador, né? Então ele dizia, nada é, tudo está vindo a ser. O dia não é dia, o dia está se tornando noite, a noite não é noite, a noite está se tornando dia. Então, assim, é isso. Se você pegar e entrar numa... Outro dia eu falei para um aluno meu, ele falou, pô, professor, mas você escreveu não sei o quê, e eu fui ver uma postagem sua de um ano e pouco atrás, você estava falando algo diferente, contrário. E eu falei, excelente. Ele falou, como excelente? Eu falei, quer dizer que eu continuo evoluindo. Quer dizer que se eu estou mudando de ideia, é porque eu continuo lendo, eu continuo estudando, eu continuo racionalizando, e eu já não sou o que eu era um ano atrás. Eu já não sou a mesma pessoa. Os meus apetites são outros, as minhas vivências são outras, né? Tudo é outro, a minha energia é outra, o meu ânimo, tudo é outro. Então eu não tenho como pensar como eu pensava um ano atrás, né? Então é isso. Fechar-se nos seus paradigmas é ficar para trás. Porque o mundo não para. O mundo corre. Assim, tem um rapaz que está falando aqui que ele acredita em tudo de cara. Se não for verdade, eu descobrirei em outro momento. É exatamente isso, só que é o contrário. A gente contesta, tem pessoas que preferem primeiro contestar. Eu estava até digitando aqui, vou até parar, porque eu já estou te respondendo. Então, no meu ponto de vista, talvez o Marcos tenha um outro ponto de vista. Mas também está tudo certo, não tem problema algum. Não tem gente que prefere... Errado, né? Não existe o certo, é mais um paradigma a ser quebrado. Então, assim, você pode começar ao contrário, não tem problema. Desde que você continue buscando, continue estudando, se especializando, tentando entender e pense. Não vá porque eu estou te dizendo, ou porque o Marcos está te dizendo, ou porque qualquer outra pessoa esteja te dizendo. Não vai porque você viu na TV ou você ouviu de um amigo. Vai buscar a fonte de informação. Se você não encontra aqui, você encontra lá fora. Vai ler um jornal internacional, vai fazer uma comparação. Você quer ver um exemplo bobo, mas que é mais ou menos isso? Quando eu vou a um médico, né, que ele me dá um laudo e eu fico meio, será? Eu vou num segundo. Se as opiniões batem, beleza, ok. Mas se a opinião de um é diferente da do outro, eu vou no terceiro. Então, assim, isso é na vida toda. Se eu vejo uma coisa, eu acho que não, isso aqui não tá tão legal assim, eu vou lá procurar a fonte de informação. Não, ali ainda não tá bom. E a gente vai buscando. Em algum momento, alguma coisa vai fazer sentido. Pode não ser agora. O problema é que a gente é ansioso, a gente quer para ontem, e aí faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada bom, né? Eu tenho prazer quando discordam de mim. Primeiro, só respondendo ele, por que eu prefiro não acreditar para depois acreditar? Porque isso me economiza uma energia psíquica. Tá? Quando você acredita em tudo e de repente você tem que desacreditar, isso te demanda muito tempo, muita energia, coisa que eu não tenho. Porque eu aplico o meu tempo e minha energia em muitas coisas. Então isso é uma questão de escolha por praticidade. Não quer dizer que você tem certo ou errado. Por que eu gosto do contraponto? Para mim é extremamente importante. Primeiro, por vários motivos. Primeiro, porque treina a minha capacidade de argumentação. Eu poder avaliar e contra-argumentar com a pessoa. Segundo, me obriga a reavaliar as minhas perspectivas. Se eu tiver certo, eu vou ter o prazer de falar para o outro, você está errado, eu estou certo, que eu amo isso, né? Confirmar que eu estou certo. E se eu tiver errado,
eu vou evoluir, porque eu vou ver um ponto de vista novo. Né? Então, de qualquer maneira, eu ganho. Né? Ou eu ganho para poder me gabar e falar assim, oi, ai, que menina linda, eu vejo sua foto, oi, tudo Ela não tá bem? ouvindo, tá te mandando beijo. Você é muito linda. Obrigada. Então, Tá. assim, de qualquer maneira, ou eu ganho por poder confirmar que eu estou certo, eu adoro estar certo, né? Ou então eu vejo que eu estou errado e aprendi uma coisa nova, ou seja, não tem como eu perder. Não tem. Agora, se eu Exatamente. fico fechado, eu perco, porque eu perco as oportunidades de crescer. Sensacional. Gente, então, assim, dentro desse contexto de tudo que foi falado aqui, vocês conseguem perceber, né, quando a gente fala, quando eu falei, né, que a filosofia, ela te auxilia também a trabalhar as suas emoções, porque a filosofia, ela te estimula a pensar, e não a pensar pelo outro, com a cabeça do outro, com a visão do outro. Ela estimula que você pense com a sua própria cabeça, baseado em informações que você venha a buscar dentro dessa estrutura. Então, assim, deve ter algum filósofo, ou alguns, e tem, a gente tem aí o aluno do Freud, que ele já citou no começo, o Ah, Jung, Jung. que é um que eu amo Carl de Gustav Jung. paixão, eu amo de paixão, e que ele trabalha muito isso através dos arquétipos. Então, a parte emocional do ser, né? Então, a Mas filosofia, a ela gente serve... tem outros. A gente tem Spinoza, por exemplo, do século XVII. Spinoza diz que não existe um eu racional. O que existe são afetos. Ele não chama de sentimento, ele chama de afetos. Ele diz que os próprios sentimentos, que os próprios pensamentos são derivados dos afetos. Ele fala, quer ver uma prova que não existe um eu racional, que só existem afetos? Você não toma a mesma decisão se você está alegre e você está com raiva. Você não toma a mesma decisão se você está chateada ou se você está com tesão. Você não toma a mesma decisão se você ama ou se você está apaixonada. Ou seja, ele diz, se existisse um eu racional que pensasse racionalmente, não importaria o sentimento. Você decidiria sempre racionalmente. Então, como você decide, dependendo do humor, na verdade, o que cria os pensamentos são os afetos, são os sentimentos. Então, não tem como você separar, né? No século XIX, o filósofo Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, ele vai dizer, ele tem uma frase em alemão que é Ich sitze in mir, que é algo pensa em mim. Ou seja, não sou eu que produzo o pensamento. Tanto que, para você ver, ontem eu estava conversando com uma moça, e eu estava falando, não, hoje eu estava conversando com uma paciente, e eu estava para debater um negócio com ela, e eu falei um negócio que eu falei, puta, que legal esse negócio que eu falei, vou até anotar. Quantas vezes você não fez isso? Eu Você faço fala, isso também. esse argumento que eu usei é foda. E aí Nietzsche vai falar, não é você que pensa, algo pensa em mim, não é você que pensa, algo produz pensamento em você. Você é mero espectador de alguma coisa, que não é você, entendeu? Mas alguma coisa está aí. E aí Freud vai chamar isso depois de inconsciente. Tanto que Freud vai dizer, não sou senhor na minha própria morada, não sou eu que mando. É o que a gente chama na filosofia a quebra do paradigma do eu. Né? Kant, Descartes, que vão defender o racionalismo, os ditos filósofos racionalistas, no século XIX, com Nietzsche, com Freud, com Durkheim, vão cair por terra, porque não sou eu que decido. Depois vai vir Foucault e vai dizer que até os objetos de desejo são ensinados socialmente. Então, até aquilo que você acha que te dá tesão, foi ensinado a você. Né? Nada é você que decide por você. Então não existe um eu pensante. E basta você ver, o Foucault vai dar um exemplo muito legal. Por exemplo, aqui no Brasil, o homem acha atraente na mulher perna e bunda grande. Não é possível que todos os homens brasileiros atraiam isso. E lá nos Estados Unidos eles gostam de seios grandes e pernas finas. Né? E nos países, por exemplo, árabes, que a mulher usa burca, que os caras têm tesão no tornozelo. Não é possível. Não é possível que todos os caras do país sentem. E aí, Foucault vai dizer, você aprende socialmente. Né? Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, a barriga e o seio são feitas de células de gordura. É exatamente a mesma coisa. Mas se você pega numa barriga mole, grande, você não fica com tesão. Você pega no peito da menina, você fica de pau duro. Ou seja, você aprende socialmente. Entendeu? Você aprende socialmente, inclusive, objeto de desejo. É isso que eu estou falando. Não existe um eu pensante. Os sentimentos, eles influenciam muito mais os nossos pensamentos
do que de verdade o eu racional. O eu racional representa 5% da nossa psique. 5%. É isso aí. Gente, olha, eu falo, não dá, cara. Ele coloca aqui de uma maneira que todo mundo entenda, que todo mundo entender, não é para entender? Não é para entender? Numa linguagem total, numa linguagem... Todo mundo fica apaixonado, todo mundo fica com tesão. É para entender, é para entender. Então, tá bom. É isso. Então ele coloca dessa forma pra gente e entra e fica no nosso consciente, no nosso subconsciente ou no nosso eu observador, seja onde, mas fica, entende? Então é disso que eu estou falando, é esse tipo de professor, é esse tipo de aula, é esse tipo de verbalização que a gente precisa para que a gente consiga absorver. Agora, Chileno, esse Instagram é uma porcaria, porque eu tenho poucos seguidores, então, quando ele completa 1 hora, ele acaba e derruba a live. Então, antes que essa live seja perdida, eu vou encerrar, mas eu quero te trazer aqui de novo, eu preciso te trazer aqui de novo. Você vai me dizer um tema, a gente vai vir aqui, vai rasgar o verbo, ou vai lá para o YouTube, que é onde a gente tem um tempo que é inesgotável. Pode ser no YouTube, claro. Então, no YouTube a gente pode falar à vontade, aí a gente fala de várias coisas, a gente pode pensar aí nesse projeto de vir para o Rio de Janeiro, mas eu queria muito te agradecer pela sua presença aqui hoje, por ter aceitado estar aqui comigo, por ter me dado essa honra, que para mim é uma honra ter você aqui, né? Com tamanha admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Então, muito obrigada. E eu espero realmente que você esteja aqui com a gente de novo. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí com a gente, tá? Por estar aqui toda terça-feira, ouvindo a Juliana falar, ouvindo o convidado falar, interagindo. Vocês são demais. Agradeço muito de todo o meu coração. Muito já tem aí uma sugestão. A Cris fala para a gente falar de Viktor Frankl. O Viktor Frankl desenvolveu uma área que eu estudei numa pós-graduação minha, que é a logoterapia, que é muito legal. É um tema muito bom para a gente falar. Cris, gente, vou fazer umas lives extras aí, porque esse rapaz aí tem uma agenda muito lotada. Ele é muito pop. Não, mas eu vou mandar falar assim, querido, quando você tiver um horáriozinho, você volta aqui falar com a gente. Prazerzaço, amo, Caminha. Gente, muito obrigado, Ju. Sabe que eu te amo. Obrigada, de paixão. Marcos. Muito obrigado Também, a todos, para mim é um prazer. Obrigada, gente. Beijão. A gente se vê em breve. Um beijo, Marcos. Boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.